Olá, meus irmãos, graça e paz abençoados. Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Deixe teu like, compartilhe aí essa mensagem. Também o seu comentário, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais um momento aqui onde estudamos o Evangelho. E esse é o tema, queridos. Santos segundo a vontade dele. Esse é o tema. Santos segundo a vontade dele. Obrigado vocês aí já nos comentários. Graça e paz, amados. Você que está aqui ao vivo à noite, né? Uma boa noite, uma ótima noite para você. Você que porventura estiver assistindo pela manhã, bom dia ou boa tarde. Então, abençoados, para falar de santidade, a palavra de Deus vai nos trazer algumas orientações. Nosso irmão Carlos, do canal Democracia Espiritual. Meus amados, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal Democracia Espiritual, tá bom? Vamos alcançar lá a meta de 1000 inscritos. Eu acho que a partir de 1000 inscritos aí o irmão já pode fazer live ao vivo e tal. Então vamos dar essa força lá. Vamos bater lá 1000 inscritos lá no canal lá do nosso irmão Carlos Gomes. O canal é Democracia Espiritual, tá bom? Vá lá, você que ainda não se inscreveu, ative o sininho. Se inscreva, né? E ative o sininho das notificações. Compartilha também a mensagem dele, porque aí outras pessoas terão acesso e naturalmente irão se inscrever também, tá bom? Estamos juntos. Forte abraço, meu irmão. Pois bem, a nossa santificação é segundo a vontade de Deus. E esse é o tema. Santos segundo a vontade de Deus. Paulo falando aos Tessalonicenses, Paulo disse que Deus não nos chamou para a imundícia. Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. Tem tradução que diz: Deus não vos chamou para a prostituição, mas sim para a santificação. Aí você pode dizer, irmão Elcio, mas ali não tem uma pessoa definida, ou seja, ali não está falando que Deus não chamou Elcio para a imundícia, mas para a santificação. Né? Ali não é especificamente para um personagem, ali Paulo estava falando para um povo, né? O povo ali de Tessalonicenses. Bom, vamos lá. Essa palavra que Paulo falou, Deus não vos chamou para a imundícia ou para a prostituição, mas sim para a santificação. Qual é o efeito dessa palavra na tua vida? Como você identifica isso? Embora dentro do contexto Paulo estivesse falando para aquele povo. Mas você que se denomina filho de Deus, você que se diz ser filho de Deus, se você é um filho de Deus, os filhos de Deus, eles têm na sua consciência que por ser filho, eles não foram chamados para viver na imundícia. Ou se eles estão vivendo na imundícia, que são as obras da carne, eles também têm consciência que estas obras carnais não agrada Deus Pai. Então,
Embora Paulo tenha falado para aquele povo, olha, Deus não vos chamou para a prostituição, para a imundícia, mas para a santificação. Essa palavra tem um poder persuasivo no nosso homem interior. Essa palavra tem um poder de convencimento. Essa palavra é uma palavra viva. É uma palavra digna de toda aceitação, que, embora dentro do seu contexto não tenha sido direcionada ao Brasil ou os filhos de Deus que estão no Brasil, esta palavra é uma palavra que atinge diretamente os corações dos filhos de Deus que temem a Deus. Por quê? Porque o caráter de Deus é santidade. Então Deus não nos chamou para a imundícia, mas para santificação. Meu irmão também, Gildo Gomes. Um abraço aí, meu irmão Gildo Gomes. Meu irmão Gildo Gandara, né? Gandra. Gildo. É Glido, né? Glildo. Eu chamo ele de Gildo. É Glildo Granda. É isso, meu irmão? Ele tá fazendo aí uns posterzinhos aí pra mim. Eu divulguei mais cedo aí no grupo de WhatsApp. Acabei de receber hoje aqui. Trabalho excelente aí, ele tá fazendo aí uns posterzinhos, uns cartazezinhos de evangelização. Muito obrigado, irmão Glido. É Gildo mesmo, né? Pronto, é Gildo. Pronto, é que eu tô vendo aqui no canal, tem um H, tem um I. É, isso mesmo, é Gildo, é. Gildo Gandra. Gildo Granda. Pronto. Então, meus amados, esta palavra é uma palavra que corta, né? É uma palavra digna de toda aceitação, de que, de fato, o nosso homem interior se alegra em saber que Deus não nos chamou para a imundícia, para as paixões mundanas, mas para a santificação. Ah, irmão, mas quem é que não pratica a obra da carne? Quem é que não erra? Você é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Mas quando nós, por algum motivo, nos inclinamos às obras da carne, isso não anula a consciência espiritual. Porventura, se o irmão Elcio dá uma falha, escorrega em alguma coisa, vacila, né? O irmão Elcio errou o alvo nesse sentido, pecou nesse sentido. Ué, isso vai anular a minha consciência espiritual? De que Deus não me chamou para aquilo, mas me chamou para aquilo outro? Não, de jeito nenhum. Então, por exemplo, se eu errar 10 vezes, eu vou errar 10 vezes consciente de que é a minha natureza humana que está me enganando, que é uma natureza fraca, mas a minha consciência espiritual é que Deus me chamou para a santificação, porque eu sou filho. Então é por isso que eu sempre bato aí numa heresia que tem aí com o nome de graça, que diz que tudo que o homem faz na carne é vontade soberana de Deus, porque Deus é soberano. Então esses engraçadinhos que pregam isso, chama Paulo de mentiroso, anula a mensagem da graça que eles dizem que prega, que Paulo pregou. Quando o próprio Paulo, falando aos Romanos, capítulo 7, versículo 15 em diante, o Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, minha consciência espiritual não quer fazer, eu acabo fazendo. Aí Paulo disse: já não sou eu que faço, mas a minha carne. Porque em mim, isto é, na minha natureza humana, na minha carne, não habita bem algum. Miserável homem que sou. Então o próprio Paulo reconhece que havia uma fragilidade na carne, nas paixões, mas havia uma consciência espiritual de que Deus o chamou para ser santo. Ou seja, não era Deus que inclinava Paulo para o mal. Não foi Deus que inclinou Paulo para consentir na morte de Estevão. Não foi Deus que inclinou o coração de Paulo para perseguir os cristãos. Era a natureza religiosa carnal de Paulo. Quem está entendendo? Aí eu sei que eles vão aí procurar argumentos. Ah, mas está escrito lá no Êxodo, capítulo 7, que Deus endureceu o coração de Faraó. É, meu irmão, mas ali você tem que ler todo o contexto. Ali houve um propósito específico.
Deus não saía endurecendo o coração de todo mundo, não. Tá? Havia propósitos específicos. Porque o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó para que o seu povo fosse liberto do Egito e que o nome do eterno Criador, o Deus dos judeus, fosse conhecido em toda a terra. Tá? Então havia um propósito específico. É o mesmo Deus que chama Ciro de meu ungido, meu pastor, para libertar o seu povo novamente que estava cativo na Babilônia. Então você vai ver em duas situações, lá no Egito, Deus endurece o coração de Faraó. Para a Babilônia, Deus amolece o coração de um rei pagão. Olha que coisa. No Egito, Deus endurece o coração de Faraó. Na Babilônia, ou para a Babilônia, Deus amolece o coração de Ciro, um rei pagão, para libertar o seu povo. Aí as pessoas pegam lá esses versículos fora do contexto. Não, porque em Êxodo 7, Deus endureceu o coração de Faraó. E Isaías 45:7 diz que Deus criou o bem e o mal, a luz e as trevas, a paz e a guerra, BBB, bababá. Então, tá, mas ali há um contexto e detalhe. Em ambos os contextos, Deus não está amolecendo ninguém e nem endurecendo ninguém para viver as paixões carnais. Perceberam? Deus não está ali amolecendo ninguém para entrar com a cara na cachaça, nas drogas. Deus não está endurecendo ninguém para que a pessoa não vá fazer o que é errado. Não. Não é isso. São propósitos específicos que Deus pré-estabeleceu, né, para a narrativa desse conteúdo bíblico que nós temos. Quem entende? Então, abençoados, o Elcio se inclinar para as obras da carne, não anula o propósito e a vocação de Deus, que é para a santificação, não. Agora, ele me dá uma consciência, e dentro dessa consciência, que nós chamamos de liberdade, você vai se inclinar para o bem ou para o mal, para a santidade ou para a imundícia. Então vamos lá, vamos ler aqui alguns textos para a gente entender melhor. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 10. E nessa vontade dele, é que temos sido santificados. A palavra santificado é separado. Na vontade dele fomos separados. Santificados. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez e para sempre. Ponto. Então, observe que é na vontade dele que temos sido santificados. Então, aí alguém vai dizer assim, bom, se é na vontade dele que temos sido santificados, então, irmão Elcio, não foi da vontade dele que Judas fosse filho da perdição? Não foi da vontade dele que Caim fosse filho da perdição? Foi da vontade dele que Judas tenha sido filho da perdição, foi da vontade dele que Caim tenha sido filho da perdição, foi da vontade dele que Adão também era filho da perdição, ou seja, ausência de vida eterna, alma vivente, mas todos criação dele, tá? Todo mundo criatura dele. Só que, se da vontade dele de Judas ser filho da perdição, não foi da vontade dele, não foi ele que ministrou no coração de Judas para atrair Jesus. Foi o próprio Judas. A própria natureza de um perdido. Então, quando um filho de Deus diz que ele pode fazer qualquer coisa que é Deus inclinando ele, isso é a natureza de um perdido. Tá? Quando Caim matou Abel, Deus tinha dito para ele, o pecado jaz à porta, cabe você dominar. Ah, irmão, mas ele era um filho da perdição, ele não tinha como dominar. Então Deus é mentiroso? Se Deus disse que cabia você ele dominar, então Deus é mentiroso? O problema é a concepção humana. Tem gente que olha Deus em uma concepção humana. Não! Deus disse que ele é soberano, então se alguém faz o mal, é Deus fazendo. Não, você está olhando em uma concepção humana, em uma lógica racional humana ou emocional humana. Só que Deus, ele disse, ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então,
Se é da vontade de Deus que Caim matasse Abel, então ele é mentiroso? Que ele disse para o próprio Caim que o pecado de Azaporta cabia a Caim dominar? Hã? Mas vamos pressupor que os filhos da perdição, claro, tinham lá o destino. Mas os filhos da salvação têm outro destino, que é a santidade. Então, se um filho da salvação que tem o chamado à santidade quer viver como um chamado à perdição, então ele tem dúvida da sua identidade. Que se eu digo que eu sou filho de Deus, no meu espírito está uma concepção que me faz inclinar para Papai do céu, meu Deus. O filho da perdição, ele não tem essa consciência, embora ele tenha ciência ou consciência do que é certo e do que é errado, ele age dentro de uma natureza pecaminosa, maligna, que o inclina para aquilo porque ele é um perdido. Mas o Filho de Deus não pode pensar assim. Se ele pensa assim, tá estranho, né? Quem tá entendendo? E é nessa vontade, na vontade dele, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Olha o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Então, o Filho de Deus ele pode fazer o mal. O Filho de Deus faz o mal, tá? O Filho de Deus erra, o Filho de Deus peca, erra o alvo, tá? Quem é que não erra? Não tô pregando aqui santidade na carne, perfeição. Não, o Filho de Deus erra. Só que esse não é o chamado, não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a santificação. Acabamos de ler Hebreus 10:10. Então a vontade de Deus não é o erro, é a santificação. Paulo falando aos Tessalonicenses, Deus não vos chamou para a prostituição, mas para a santificação. Agora Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Agora me mostra aí um texto bíblico, esses pregadores aí, esses falsos pregadores da graça que diz que se alguém matar, roubar, estuprar, está fazendo a vontade de Deus. Me mostra um texto coerente. Não me invente para cá negócio de Isaías 45:7, não, que só tem esse também. Aí pega Isaías 45:7, faz a doutrina a doutrina da vontade de Deus. 45:7, a doutrina da vontade absoluta e suprema de Deus. Você pode matar, roubar, destruir, estuprar porque está fazendo a vontade de Deus, porque lá em Isaías 45:7. Aí vem outro lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, e prega o Evangelho Eterno. Só tem um versículo. A doutrina do Evangelho Eterno baseada em um versículo solto. Então não estou falando disso. Estou falando de coerência. Tá? Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos elegeu o Espírito do Filho, para que sejamos santos, santificados, irrepreensíveis diante dele em amor. Porque Jesus falou que o mandamento maior era o amor. Paulo falou que o vínculo da perfeição é o amor. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não estupra, quem ama não faz as coisas. Primeiramente porque ele ama a Deus, ele tem essa consciência e é o próximo. Mesmo não gostando do próximo na carne, mesmo não o sangue não batendo, ou o santo não batendo, como dizem, mas a pessoa não vai ficar com ódio, com raiva, querer matar o outro porque não gosta, não existe isso. A não ser se ele alimenta esse sentimento de ódio, de ira que não vem de Deus, vem da carne dele. Porque esse não é a vocação, essa não é a vocação. Então diz que ele elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Agora me mostra um versículo que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para viver nas obras da carne. Não tem. Obra da carne é obra da carne, já está dizendo, é coisa daqui da vida, da terra. Antes da fundação do mundo é de um plano espiritual, é uma vocação celeste, santidade, veio de Deus.
não veio da terra. O que veio da terra é Adão. O que veio da terra é pecado. O que veio da terra é transgressão. O que veio da terra é desobediência, é a semelhança de Adão. O que veio do céu é a semelhança do segundo Adão. Santidade. Imagem e semelhança do segundo Adão. Presença e entendimento de Cristo. O primeiro, o primogênito dentre muitos irmãos. Por isso que a Bíblia diz para que sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Ele é a imagem e a semelhança de Deus, e os filhos de Deus refletem a imagem de Cristo. Ele é o primogênito dentre os irmãos, o primeiro, representando o próprio Pai na terra. E o que foi que Jesus fez? Matou, roubou, estuprou e disse que era a vontade de Deus? Pelo contrário, Jesus orou: Pai, passe de mim esse cálice, está difícil. Pai, se possível for, todavia seja feita a tua vontade. Entenderam? Então a santificação é da vontade do Pai do nosso Espírito. Efésios 1:4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo com esse propósito: ser santo, irrepreensível, diante dele em amor. Tem mais? Efésios 1:11. E nele digo, o qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da sua vontade. E aqui eu encerro. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu aí? Seguir a paz com todos, e eu devo seguir essa santificação, sem a qual ninguém vê a manifestação de Deus. Então, essa santificação é de Deus, e eu preciso seguir essa santificação. Sem essa santificação, eu não vejo a glória de Deus na minha vida. Por quê? Porque foi Ele que nos chamou para essa santificação. Tô mal, meu irmão. A rinite alérgica ataca. E aí eu fico corizando, é terrível, meu irmão. E eu tava de moto agora, né? Então o vento, né? Me deixou pior. E agora que eu cheguei em casa, vou sair daqui agora da live para me organizar, para descansar um pouquinho. Tá bom? Então é isso, meus amados. Ficamos por aqui. Me desculpe aí a minha condição, né? Nesse momento de tá meio funga-funga, tá bom? Mas enfim, não queria deixar vocês aqui sem um conteúdo. Graça e paz, graça eterna, uma noite abençoada para todos vocês. E se essa mensagem te edificou, compartilha aí. E cadê o like? Cadê o like, irmão? Eu não vou orar com oração forte para vocês, tá bom? Obrigado pela parceria de sempre. Mais uma vez fortalecendo quem ainda não se inscreveu. Se inscreva lá no canal do nosso irmão lá e dê a força lá no Democracia Espiritual. Amém, meu irmão? Receba a graça e a cura do Cristo ressuscitado sobre a minha vida. E eu declaro também bênçãos sem medidas na vida dos irmãos, tá bom? Esse é o nosso sentimento, esse é o nosso espírito, estado de espírito. Chamando a existência, confessando essa palavra. Irmão, mas muitas vezes a gente pede. Tem uns crentes em graça que misericórdia. Irmão, mas tem vezes que a gente pede e não recebe. Meu irmão, faz parte da vida. Quem disse que tudo que você vai pedir você vai ter? Mas exercite aí a tua fé. E Deus olha aí a tua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não é ficar recebendo oração, mão em cima de cabeça e óleo derramado, não. É exercitando a fé pela confiança em sua palavra. Amém? Se você pensa dessa forma. Se não, fique em paz. Graça e paz. Fui. Até a próxima.